Seja muito bem-vindo. Nós vamos tirando essas dúvidas, conversando, batendo papo. Pode ser dúvidas que você tem aí sobre o seu negócio de macramê, sobre empreendedorismo, pode ser dúvidas sobre a prática do macramê, pode ser dúvidas avançadas, pode ser dúvidas amadoras, qualquer dúvida que você tiver, manda aí que a gente vai bater nesse papo, vamos conversando e vamos formando essa comunidade maravilhosa aqui que vamos nos ajudando, tá? Pri, como que você faz essas caixinhas de perguntas super legais? Alguém perguntou aqui, gente, eu sigo a rainha desse Instagram todo aqui, que chama Carol Cantelli. E tem a Sá Explica também, é Sá, S-A-H Explica. Sabrina Mendes, se eu não me engano também. Eu sigo as duas e elas ensinam, gente, elas ensinam tudo detalhadamente, como fazer essas caixinhas lindas e chamar atenção, né? Muito legal, né? Chama atenção do pessoal que vem e fica muito, muito fofinho. Cada hora uma coisa nova. Eu vou criando, daí quando você aprende a fazer com elas, aí você começa a criar sozinho, entendeu? Fica muito legal, é muito legal. Eu queria fazer uma árvore da vida fazendo o nó pipoca no lugar. Dá certo. Você vai precisar de maior quantidade de cordão de amarração, porque o nó pipoca, ele leva mais nós duplos, né? Mas funciona do mesmo jeito que você faria com nó duplo, você faz com nó pipoca. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. A Priscila, a artesã da tenda. Quando a gente se conheceu, ela chama Artesã da Tenda, o Insta dela. Ela me deu essa árvore aqui, ó, de presente. Então, dá pra fazer isso também, tá vendo? Alternando aqui no lugar, aqui, ó, no lugar dos nós duplos, você colocaria, por exemplo, nó pipoca. Funciona também. Se quiser dar um print aí, é a Pri, da Artesã da Tenda, que me deu essa árvore linda. Eu tenho ela pendurada aqui no escritório, desde que ela me deu. É muito linda. Carinhosa. Posso usar barbante número 6 para fazer macramê? Eu sou iniciante, na minha cidade não vende outro. Pode, tá? O que vai acontecer? Talvez ele seja um pouco mais trabalhoso, mas vai dar certo, tá? O que eu costumo pedir para vocês fazerem é vocês unirem mais que um cordão, como se fosse um único cordão, e aí vocês amarram, por exemplo, digamos que isso aqui seja um fio 6. Eu coloquei 4 unidades aqui, ó, e comecei a dar os nós com essas 4 unidades aqui. Então, vai ficando assim, ó, tá vendo? Aí eu tenho que ir separando 4 unidades pra cá, 4 unidades pra cá e vou trabalhando. Aí você consegue deixar o trabalho mais grosso. Mas pra você que tá começando agora, pode ser que seja mais trabalhoso unir os cordões do que usar só um. Porque, gente, barbante ele é um pouco mais trabalhoso mesmo. Uma vez que se você aprender com o barbante, a hora que você for pegar outro cordão, você vai tirar de letra. Por quê? Porque o barbante, gente, ele se enrosca um no outro, ele desfaz, ele desenrola, né? Ele é torcido, ele distorce durante o trabalho. A hora que você precisa desfazer o nó, quando a gente começa a fazer macramê, a gente erra muito o nó, é comum. E aí você precisa desfazer o nó. Às vezes, na hora que você vai desfazer o nó com o barbante, ele desfia. Então, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas isso não quer dizer que não dê certo, tá? Funciona super bem. Se você só tem esse, vai com esse mesmo. Canso de falar isso pra vocês, né? Eu foco sempre no resultado. Quando eu comecei a fazer macramê, não existia cordões coloridos, grossos. Não tinha. E o único que tinha era um de poliéster da Aliança. Mas aí a pessoa não tinha várias cores, as cores deles são diferentes. E aí a pessoa queria cordão colorido e eu trabalhava com barbante. Funcionava, ou com a malha, né? Trabalhei muito com a malha também, que tem cores lindas. Então, funcionou dessa forma. Tenho, inclusive, no feed, depois se você quiser dar uma passada lá, algumas imagens de projetos de painéis feitos com fio 8, 10 e 12. Dá pra ver, a franja fica bem volumosa, fica bem bonito. Não sei se você já baixou o meu e-book, caso você não tenha baixado ainda, o e-book responde essa sua pergunta sobre os cálculos de cordões, tá? Resumidamente, vou dar uma resumida aqui pra você, mas você pode olhar lá com todos os detalhes também. Depois, aqui ó, no meu perfil, você vai lá, tem o link azul, você clica no link e tem como baixar o e-book, não tem custo. São 3 pontos muito importantes que você tem que levar em consideração. Aliás, mais que isso. São vários pontos que você tem que levar em consideração. Vou tentar resumir ao máximo aqui, para não ficar tão longo. Mesmo porque essa pergunta aparece com muita frequência.
O primeiro ponto é você saber que não existe um número exato de cálculo. Nunca é exato, tá? É sempre uma estimativa de cálculo, pelo menos quando você começa. Depois que você tem muita prática do cálculo, aí ele fica exato, porque você tá trabalhando com os seus dados, então daí ele acaba ficando mais exato. No começo não, no começo ele é uma estimativa, tá? Então não tem como você saber o cálculo se você não fizer as anotações e o cálculo correto. O que você precisaria para fazer o cálculo? Primeira coisa é saber que a espessura do cordão, o tipo de cordão, a cor do cordão, a força do nó que você dá, o tipo de padrão que você vai fazer, os espaços que vão ficar entre esses padrões, tudo isso são coisas que impactam diretamente no cálculo do cordão. Então, se você falar assim, Priscila, eu tô fazendo aqui um suporte de plantas com cordão 5 milímetros, quanto eu tenho que usar? Não faço ideia, porque eu não sei qual modelo, não sei qual tipo de cordão você está usando, apesar de ser 5 milímetros. Então, tem um monte de variáveis, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa é começar a anotar todas essas informações que eu falei agora. Tudo, detalhadamente. Mesmo que você esteja fazendo algum tutorial que alguém ensinou, anote todos os detalhes. Uma vez que você vai anotando todos os detalhes, você vai tendo mais noção de quantidade de uso, etc. O segundo ponto que você precisa levar em consideração é fazer amostras, né? Amostras de nós com o cordão que você vai utilizar. Então, digamos que eu vou usar esse cordão aqui, eu venho aqui, faço um nó duplo, vejo o quanto eu usei do cordão para fazer esse nó duplo, e aí com essa quantidade de cordão que eu usei para fazer um único nó duplo, eu consigo multiplicar pelas outras quantidades de nós duplos que eu usarei durante o processo do meu trabalho. Vai ter espaço? Você precisa considerar. Vai ter franja? Você precisa considerar, tá? Então, esses são 2 pontos bem importantes e que se você começar com isso, você já tá à frente, tá? De qualquer pessoa. Começa, a não ser dos meus alunos. Meus alunos e quem aprende por aqui. E muita gente aprendeu, não só no curso, mas aprendeu conforme eu fui ensinando aqui, me acompanha há muito tempo e aprendeu a calcular o cordão, aprendeu pelo e-book. Funciona, tá? Funciona. Essa questão da gente ter uma resposta fácil para cálculo de cordões não existe, tá? Não existe. É hack, não existe, tá? Então é necessário um desprendimento de intenção e de energia, que é um investimento que você faz para depois, ao longo do tempo, você ganhe mais tempo. Eu faço com barbante 8 fios e dou nó nas pontas. É uma ideia também. Eu não costumo dar o nó nas pontas porque, meu Deus, eu já acho que ele forma muito nó, o barbante, né? E aí, se eu tiver que tirar o nó e aí tiver um outro nó lá na ponta, nossa, daí eu prefiro não dar. Mas é isso, né, gente? Cada um acha uma forma de trabalhar melhor pra si mesmo. Por isso que eu vivo falando pra vocês, não acreditem no que eu digo, né? Testem, façam os testes, ponham à prova, tenham a experiência própria de vocês, que ela vai ser única e vai trazer muito aprendizado. O cordão São José costuma soltar muitos pelinhos? Não costuma, não. Eu vou ser muito sincera, tá? Assim, desde o começo da pandemia, foi muito louco isso, né? Em 2019, no final de 2019, eu fiz um pedido grande, porque eu peço direto na fábrica pela quantidade de projetos que eu produzo, né? Eu fiz um pedido grande em 2019 e aí em 2020 entrou a pandemia, né? E eu eu diminuí a produção para passar a dar mais aulas, né? Ainda hoje eu produzo macramê, eu vendo macramê até hoje, mas em menor quantidade. Hoje eu escolho o que eu quero fazer, né? Em menor quantidade do que eu fazia antes. Então, eu ainda tenho cordões da São José aqui, alguns, poucos, mas tenho. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que ao longo do tempo a São José teve, com essa questão toda da pandemia, parada de fábrica, falta de matéria-prima, etc. Eu sei que a São José também tá usando alma de outra cor agora, né? No cordão, enchimento de outra cor no cordão. Então eu não sei como tá hoje a qualidade da São José, tá? Não sei. Eu não uso mais, desde o ano passado eu comecei a usar os cordões da Borro, e são os que eu uso, e sou apaixonada pelos cordões da Borro Cordões. Então, assim, eu realmente não usei mais, então não sei te dizer sobre a qualidade. Agora, se solta pelo ou não soltava
antes disso. A partir de agora, já não sei mais te dizer, eu acredito que não, tá? Porque a diferença deles é o seguinte, gente, o barbante, ele é torcido, né? O cordão de algodão, ele é trançado, o cordão de algodão São José, ele é trançado, e ele passa por um processo químico, né? Para lavagem, para trançagem, existe isso, trançagem, enfim, para trançar. Então, eles não soltam tantos fios assim. Lembrando também que o barbante, a grande maioria deles não a grande maioria deles não são 100% algodão, normalmente são mistos, né? E pelo que eu tô entendendo, agora também a São José também tá vindo com barbantes que não são mais 100% algodão. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu tenho ouvido as pessoas falarem, que o enchimento tá vindo de outras cores, etc. Então pode ser que realmente não seja como era antes. No cordão de malha tem como colar um fio no outro quando falta fio em projeto? Eu nunca colo, eu já costurei, tá? Eu já costurei, eu não colei. Mas sim, há possibilidade. Inclusive eu fazia muito isso, com frequência, quando eu usava a malha lá no começo. Por que eu não recomendo usar a cola? Porque a cola, ela vai ficar... A costura também, tá? Mas a costura você consegue ter mais maleabilidade do que a cola. Porque o que acontece? Quando você costura, ele vai aparecer, né? Ele fica mais durinho, né? Quando você cola, ele fica mais durinho. Então aquela parte durinha, ela fica bem aparente no projeto se você não esconder ela embaixo de um nó, né? Digamos que você faça um nó duplo e aí ele ficou escondidinho, beleza. Mas se ele não ficar escondido, ele vai ficar evidente, né? Essa parte durinha. E a costura facilita esse processo. Vocês sabem que eu não costuro, né? Então, eu não sei, eu tenho dificuldade mesmo, assim, eu sei, eu fui fazer curso de costura, eu já tentei 1000 vezes costurar as meias aqui de casa que furam, que a Agatha comeu quando ela era bebê, mas, gente, eu tenho dificuldade de costurar, assim. Eu não sei, talvez seja um hábito, claro, como tudo na vida, então eu sempre peço pro César, então ele costurava pra mim ponta com ponta, minha mãe costurava pra mim ponta com ponta, e aí eu continuava o trabalho a partir daí. Dá assim, tá? O ideal é que você esconda essa parte dentro do nó. Pode fazer pena com cordão de algodão? Pode. Eu adoro cordão de algodão duplo, trançado duplo. Esse daqui eu acho difícil. Esse daqui eu acho bem difícil de desfiar. É muito, muito, muito trabalhoso, tá? Agora, se você for trabalhar com barbante, é que dá muita alergia também, né? Mas se você for trabalhar com barbante... Coloca mais que um cordão, funciona bem também, dá mais volume. Agora o cordão duplo, gente, ele é maravilhoso, assim, ele simplesmente é incrível, porque ele é muito fácil. É cordão de algodão trançado duplo, tá? Se você quiser saber mais, depois lá no YouTube tem uma aula só de cordões, eu mostro qual que é esse que eu tô falando. Eu tô sem ele aqui perto. E ele desfaz, assim, o trançado com muita facilidade. Ele fica com uma folha bem espessa, assim, bem volumosa. Eu adoro, acho lindo folha volumosa. Então, dá certo. Inclusive, tem uma aula só de folha lá no YouTube, tá? Depois, se vocês quiserem passar lá também, eu falo sobre isso. Faz macramê e que ela comprou há pouco tempo. Ela faz só há 4 meses. E que na composição vem que é 100% algodão. Mas tava com o enchimento cinza ou tava com o enchimento branco? Porque, gente, o cordão de algodão é assim, olha, da São José. Esse aqui é o que eu tenho, ó. Tá vendo? E ele vem ele vinha, né, com o enchimento claro, ó. Tá vendo? Branco. Então, esse aqui é 100% algodão. Acontece que eles estão mandando um enchimento diferente. Pode até ser que seja 100% algodão, mas eu não tenho certeza. Não posso falar porque eu não sei mesmo como que tá hoje. Como que eu faço pra fazer uma peça que foi feita de fio de malha para barbante? Você vai ter que fazer os cálculos de novo, né? O barbante, ele tem uma espessura diferente do fio de malha. O fio de malha tem uma elasticidade diferente do barbante. Então, você vai ter que testar, tá? Depende da espessura do fio de malha. Se o seu fio de malha for muito grosso, você vai precisar de maior espessura de cordão. Tudo vai variar, tudo é teste. Por isso que é importante fazer o cálculo, né? Ter a amostra, etc. Depois baixa lá o e-book. Ah, você falou que baixou, né? Dá uma olhada lá no e-book, porque se você fizer a amostra com o fio de malha, você consegue ter uma noção de quanto você utilizaria. Que bom saber que você está assim, a gente sente que não está sozinha mesmo. Menina, olha, minha vida é uma loucura, viu? Não existe conto de fadas aqui nesse Instagram, não. Não existe, eu falo, existe muita batalha, muito trabalho, muita força de vontade, muita persistência. Conto de fadas não existe.
Cordão São José tem cores, além do cru e branco, preto, cru, branco e preto. A Borro Cordões tem cordões coloridos de algodão. São maravilhosos, uma qualidade que não tem igual, eles não abrem, não aparece o enchimento. Aliás, de todos os cordões coloridos que eu usei, o da Borro é o único que não abre e não aparece o enchimento. Os outros você vai trabalhando, vai aparecendo enchimento. Tem como emendar os cordões, né? Como deve fazer. Ó, eu não indico, tá? Porque a gente tava falando da malha, né? A malha é um tecido, é diferente do cordão. Não que o cordão não seja o tecido. O cordão é também, mas o cordão, como ele tem enchimento, ele é mais difícil de fazer emenda, tá? Eu odeio, vou falar por mim, tá? E quero deixar claro mais uma vez que aqui eu falo das coisas que eu vivo e que eu vivo no campo de batalha, que é trabalhar 5 anos quase com macramê, vendendo macramê, fazendo grande volume de projetos. Então, eu já cheguei a ter mais de 60 filas de espera. Então, tudo que eu falo aqui é do que eu experimentei, tá? Do que eu vivi. Experimente também, teste também, faça os seus próprios testes, tenha a sua própria verdade. Porque uma vez que você testa, você consegue entender de que forma fica pra você, se ele tá bom pra você ou não. Porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pros outros e vice-versa. Às vezes que eu emendei, todas as vezes que eu emendei ficou horroroso. A palavra é essa, tá? Horroroso. Eu odeio, assim, eu não gosto de projetos sem qualidade, sabe? Assim, pra mim tem que ter, eu sou um pouco... Ai, gente, eu sou perfeccionista. Tá? E aí, assim, isso é um problema, não é uma coisa boa. Porque eu quero tudo muito certo, porque eu quero que esteja tudo muito pronto pra fazer, porque eu quero que esteja tudo muito pronto pra começar. Aí eu postergo. Então, olha, eu vou falar que é uma luta diária essa questão da postergação, né, de eu ser postergadora e da questão do perfeccionismo. Todos os dias é uma luta com isso. Então, eu gosto de projetos bem acabados, bem feitos, detalhe com carinho, sabe assim? Então, eu não gosto de emendas. Inclusive, eu não ensino emenda dentro do meu curso. Não ensino, porque lá eu ensino todos os detalhes de como fazer o cálculo. Mas, Arminda, se você quiser, eu ensino isso gratuitamente, caso você queira. Ai, Priscila, mas por que você ensina gratuitamente, mesmo que você nem indique? Porque tem pessoas que usam e pra elas acham que tá tudo bem, né? Pra mim que não tá. Então, eu também, como eu não acredito nisso, eu também não ensino isso pros meus alunos. Mas, se você quiser, tá lá. Tem destaque, como você adiciona cordões, como você faz adição de cordão. Tem pra emenda, né? Tem como fazer emenda de cordão no nó do fio festonê, ensino isso também no IGTV. E do nó duplo também ensino no IGTV. Gente, se vocês descerem o IGTV, tem muita coisa. Muita. Lá no começo tem muitos detalhes sobre esses assuntos, tá? Depois vocês passam lá. Quando temos uma amostra, mas temos vários projetos que usam vários tipos de nós diferentes, como eu faço o cálculo? Fazendo uma estimativa de quantos nós você vai fazer, quais nós você vai usar, quanto nó cada um utiliza, você faz a mesma conta. Não muda nada, você só vai somando todos esses nós. Gente, perfeccionismo não é bom, né? Eu fiz um curso de marketing digital e eu fui num evento ao vivo em 2016, final de 2016. E a hora que eu cheguei lá, eles davam uma pulseira. Gente, mas foi pra mim aquela pulseira. Tava escrita, feito é melhor que perfeito. E eu peguei isso pra minha vida, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou fazer tudo que eu posso da melhor forma possível, mas com o que eu tenho agora. Não vai ficar como eu gostaria? Não vai, mas pelo menos eu agi, eu fiz. Né? O que acontece? O perfeccionismo, ele me travava. Ele me travava. Então, todas as vezes que eu penso nisso, eu falo assim, ok, eu vou fazer com o que dá, da melhor forma que eu posso, com o que eu tenho agora, né? E depois, ao longo do tempo, eu melhoro isso. Então, isso me ajudou muito. Isso não quer dizer o feito é melhor que o perfeito, não quer dizer que você tem que fazer mal feito, né? Quer dizer que você faz com o que você tem em mãos o melhor, e depois, ao longo do tempo, você vai refazendo. Porque se você quiser tudo perfeito, gente, nada é perfeito. A gente não começa. A gente não sai do lugar, né? Perfeccionismo não é bom, mas falta de qualidade é péssimo. Concordo, é verdade. Tem que ter a qualidade. Ai, não ficou perfeito como eu gostaria, eu vou tentar no próximo e assim por diante. Eu trabalho muito, eu sempre falo isso pra vocês, eu trabalhei na Toyota do Brasil, né?
trabalhei 5 anos lá, eu era relações públicas de uma das fábricas aqui. E eu aprendi muito lá a questão da melhoria contínua. Para vocês terem uma ideia, assim, lá, 2 segundos de a menos dentro da produção do veículo é um grande salto, né? Então eles trabalham muito com essa proposta, inclusive pra gente que era do administrativo também, eles trabalhavam muito com essa proposta da melhoria contínua para tudo que a gente fazia, né? E eu trouxe isso pro macramê, pra minha vida, né? Eu tô sempre em busca de melhorar, de fazer o melhor, de buscar melhores resultados, e eu tento, assim, ao máximo passar isso pros meus alunos também, né? Nem sempre eu consigo 100%, mas pelo menos pra mim faz uma grande diferença. Essa questão da melhoria contínua, um pouco a cada dia, sabe? Eu fazer melhor que ontem, depois melhor que ontem e assim por diante. Ela falou que fez um suporte de plantas e não sobrou nada porque ela fez as contas e as contas deram certinho. Ai, meu Deus. Ô, gente, que orgulho, gente. Pelo amor de Deus. Me mata de orgulho. Não, me faz viver de orgulho. Vai ter que ver várias vezes, porque assim, a gente não aprende. Lembra aquela estrutura que eu mostrei pra vocês do triângulo? A gente aprende não só vendo, ouvindo, fazendo, praticando, né? A gente aprende também quando a gente coloca lá no papel, detalhadamente, quando a gente troca com alguém sobre isso, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então, às vezes, uma aula que você viu não é suficiente, às vezes precisa rever, né? Priscila, pra quem tá começando, qual o cordão melhor pra trabalhar? Trançado, torcido ou tarrafa? Aquele que você tiver mais fácil com você. Eu vou ser muito sincera, assim, olha, eu não conheço a tarrafa, tá? Não sei qual que é esse que você tá falando, tarrafa. Eu vou ser muito sincera, eu particularmente, agora, depois que eu já trabalhei muito com vários tipos de cordões, eu sei que o trançado, pra mim, é melhor trabalhar. Porque o barbante, ele, principalmente pra quem tá começando, falei sobre isso, né? Erra muito, então pra tirar os nós, pra desfazer os nós dos barbantes, acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Mas isso quer dizer que não dá pra fazer? Não, com certeza dá pra fazer, com qualquer cordão, tá? Mas eu, particularmente, se eu tivesse começando hoje, porque eu não existia barbante, gente, não existia barbante grosso na época que eu comecei, tá? Então, eu nem posso te falar que eu testei começar com ele, mas eu tenho muitos alunos que testaram começar com ele e tiveram mais dificuldade, tá? Do torcido. Barbante tá bem firme, não sei, menino, o que será que é isso? Barbante firme, não consegue desfiar, não sei. A dica que eu dou pra quando você tem um cordão muito difícil de desfiar é usar o abre-casa, sabe? Ou então um palito de fósforo. Desculpa, não é isso. Ou então um palito de dente ou um palito de churrasco. E aí você vem com a pontinha deles assim, ó. Sabe abre-casa de costura? Você vem com a pontinha dele e vai desfiando aqui, assim, ó. E aí, ao longo do tempo que você vai desfiando assim, ó, ele vai saindo mais fácil o nó. Mas eu não sei que tipo de barbante é esse que você tá falando, porque barbante normalmente é fácil de desfiar, né? Pri, eu faço todo ponto, tranquila. Mas quando eu chego na medida, não entra o cálculo. E aí estrago a linha porque corto muito maior. Sem dúvida, gente, sem dúvidas. Assim, o cálculo do cordão, ele é indispensável. Tá? Ele é indispensável para você que quer trabalhar com macramê, que quer ter lucro com macramê, que quer ter isso como negócio, principalmente. Por quê? Porque ele te ajuda a não perder dinheiro nem tempo, né? Eu não acho que não tenha que sobrar, né? Eu não sou contra as sobras, eu sou contra as sobras a vida toda, eu sou contra, né? Então, assim, eu não normalizo as sobras. Pra mim, não posso normalizar as sobras. Não é algo comum, não é algo normal. Você tem possibilidade de não tê-las. E aí, se você tem a oportunidade de não tê-las, por que tê-las? Né? Por que gastar mais material? Por que gastar mais tempo? Por quê, né? Então, quando você faz as amostras e coloca essa amostra dentro do cálculo do planejamento, você tem que ter o planejamento do projeto todo para conseguir colocar o cálculo, né? Qual é o tamanho final da peça? Tudo tem que ser detalhado ali para que você consiga ter esse cálculo correto. Eu ensino lá no livro, no e-book. Fiz um porta-guardanapo com a linha macramê. Chama nó de falcaça esse nó. Porém, se a gente puxar, ele solta. Tem alguma dica? Tenho. Se vocês aproveitassem meu conteúdo gratuito, vocês já saberiam. Gente,
Gente, pelo amor de Deus, aproveitem o conteúdo que tem aqui gratuito pra vocês. Eu faço ele com o maior amor pra vocês. Não sei se vocês sabem, a gente leva tempo pra fazer conteúdo gratuito. Come tempo nosso, né? E eu faço muito. Então dá uma olhada lá, passa no IGTV. Já ensinei isso tem mais de 2 anos e meio. Eu ensino macramê online há 3 anos. Né? Então vai lá no IGTV, vai lá desde o comecinho que eu ensino isso detalhadamente. Se eu não me engano, foi o segundo vídeo que eu coloquei. No IGTV, o segundo vídeo de trás pra frente. O segundo vídeo, se eu não me engano, foi esse. Pode sobrar, não pode desperdiçar, é exatamente isso. Só que acontece o seguinte, quando a gente trabalha com o macramê, a sobra do cordão, vou dar um exemplo, tá? Quando você tem uma sobra muito grande de cordão e você já tem um outro pedido pra fazer, eu sempre trabalhei muito com encomenda, tá? Então, quando você tem uma sobra de cordão grande, digamos, sei lá, tô aqui dando um exemplo, sobrou 2 metros, por exemplo, né, de cordão. E aí eu tenho uma encomenda de um suporte de planta, só que o suporte de plantas leva 7 metros, por exemplo. Se eu somasse todos esses 2 metros que sobraram, já daria a quantidade de cordão que eu precisaria para esse próximo projeto que eu já tenho em mãos. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir usar. Ele vai ter que ficar parado, vou ter que comprar um outro cordão, vou ter que fazer aquele produto, e aí depois reutilizar aquela sobra de cordão e ainda, depois de reutilizar, ainda tenho que vender aquela sobra de cordão. Você entende como é um trabalho duplicado? Então, assim, não é que... não é errado sobrar. Não é errado sobrar. Eu só não acho que pode ser, assim, na minha visão, não pode ser normalizado. Né? Não, tudo bem, deixa sobrar lá que tá tudo bem. Não tá tudo bem pra quem trabalha com macramê ou pra quem valoriza o seu dinheiro, não sei vocês, mas cordão tá caríssimo, gente. Cordão tá caro. Pô, como é que eu vou deixar sobrar um monte lá parado? Mesmo que eu faça outras peças, ainda tenho o retrabalho de revender. Então, assim, eu dou valor pro meu dinheiro, né? Pro dinheiro da minha empresa. É o meu negócio, eu quero crescer com isso. Então, isso pra mim é extremamente importante. Tanto que foi importante pra mim que eu criei o método. Senão não teria criado, né? Eu tinha muita, assim, um dia, não sei se você já ouviu minha história, eu tinha muitas encomendas, muitas, gente. Cheguei a ter 60, 70, quase 90 dias de espera. Eu tinha muitas encomendas, então eu trabalhava muito no volume, na quantidade de trabalho. E aí eu percebi que se sobrasse, acontecia isso, faltava pro outro. E eu ia perdendo, não conseguia reutilizar tempo, porque já tinha uma entrada de outro projeto. E aí eu fui entendendo o processo todo com a prática, marcando as anotações, tudo, que eu precisava fazer essa economia. E aí, ao longo do tempo, eu criei o método, que é um método super funcional, assim. Se você for perguntar para os meus alunos, assim, não sobra, não falta cordão, né? O que sobra é a sobra planejada, que a gente chama, né? Então, eu sou muito suspeita de falar sobre esse assunto. Sou muito suspeita, assim, porque eu aprendi isso na prática, tá? Eu também tive dificuldade lá no começo, mas eu aprendi na prática. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. No começo não tinha quem me ensinasse. Ninguém ensinava macramê no Brasil, ninguém. Né? Então, eu tive muita dificuldade de aprender tudo isso que eu passo pra vocês hoje. Eu aprendi sozinha. Vocês têm que aproveitar o conteúdo que tem aí. Não sei o que é IGTV. Dá um Google aí que você consegue. É aqui no Instagram. Você entra no Instagram lá e tem uma televisãozinha lá, você clica lá. Você dá um Google e você vai conseguir achar. Qual o melhor cordão para disfarçar uma emenda? É só a malha mesmo, que eu faço costura. E aí escondo a costura debaixo do nó. Mas do contrário, não tem. Fica muito feio a emenda. Uso fios 24, 36 fios também da Borro Cordões. Uso todos da Borro, gente. Eu sou suspeita também para falar da Borro Cordões. Assim, ela é minha parceira, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Ela começou junto comigo lá atrás, né, em 2016. Então, assim, a gente vem trabalhando junto há muitos anos e aí agora, hoje em dia, ela é minha parceira. E é maravilhoso poder contar com a parceria dela, porque ela preza muito pela qualidade do material dela, que automaticamente dá qualidade no nosso produto também. Não sobra cordão mesmo. Dá até... que eu entendi, dá até para aproveitar as sobras. Aqui a sobra só dá para aproveitar para enchimento de almofada, de tão pequenininhos que são. Muito bom. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. As lives, elas ficam salvas no IGTV.
elas ficam salvas por tempo limitado. Elas não estão liberadas para todo mundo a qualquer hora que você entra aqui. Então, tem lives que estão liberadas por mais tempo e a maioria delas são salvas por tempo limitado, tá? Então, aproveitem para assistir enquanto é tempo. Acho que é isso, né, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês. Gente, um beijo grande e até mais.